proposta do Evangelho: liberdade. Aleluia. Em pé como você está, se você puder pregar a sua Bíblia no livro do profeta Zacarias. Fica bem no finalzinho da Bíblia do Antigo Testamento. Zacarias, ele é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Se você for em Mateus, você volta 2 livros. O livro do profeta Zacarias, no capítulo 4. Capítulo 4, profeta Zacarias. Diz assim: me perdoe, capítulo 3. Capítulo 3. Capítulo 3 do profeta Zacarias diz assim: E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué vestido com vestidos sujos estava diante do anjo. Então, falando, o anjo ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhes estes vestidos sujos. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. E disse eu: ponho-lhe também uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram de vestidos, e o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros, que são homens que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão os 7 olhos que eu esculpirei na sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num dia. Aleluia. Podeis sentar. Antes de mais nada, gostaria de avisar que o pastor Luiz estava em viagem, está chegando, vai chegar, está chegando, já chegou por agora, não sei. Mas o voo dele parece que ficava bem em cima do horário, não sei se já chegou. Se ele chegasse a tempo, talvez ele até fosse ministrar, mas pelo jeito não chegou, você vai precisar me suportar. Aleluia! Eu fico feliz que o pastor Fernando fez menção aqui de Esdras e Neemias, porque Esdras e Neemias a Bíblia fala que nós precisamos entender os tempos. A igreja é uma comunidade profética que precisa discernir os tempos, e nos tempos em que estamos vivendo, Deus está numa obra de restauração profunda. Deus está transicionando coisas, Deus está fazendo a reestruturação do seu sacerdócio, está restaurando alguns elementos que são fundamentais no corpo de Cristo. E Esdras e Neemias foram os homens responsáveis pela grande restauração, reconstrução do templo de Jerusalém, dos muros de Jerusalém. Então ele é e deve ser nesses dias
sobretudo nesses dias, objeto de estudos para nós. Porque ali fala e muito, ali está carregado de elementos espirituais que tem a ver com a minha e com a sua vida. E o pastor Fernando estava aqui fazendo menções de coisas altamente espiritual. E nós precisamos, de fato e de verdade, nos abrir e nos adentrar como igreja, nesses lugares, nesses campos de ordem espiritual. Foi ontem, sexta-feira, nós tivemos o culto de casais aqui, e eu iniciei falando para os casais a respeito disso, de que nós como igreja precisamos de uma vez por todas assumir a postura de uma consciência espiritual sobre as coisas que vivemos. Porque a igreja brasileira, ela tem, ao longo do tempo, ela adquiriu uma cultura de, ao invés de entrar naquilo que é espiritual, ser mística. Ou então Satanás ou prende as pessoas no mundo natural, ou transporta as pessoas para o misticismo. Mas quando na verdade há um lugar no reino espiritual, um lugar onde a igreja está assentada com Cristo e governa. Esse lugar é real, existe. Eu e você estamos nele. Quer tenhamos consciência, quer não tenhamos consciência. E as leis que ali operam afetam a nossa vida. Quer tenhamos consciência dela, quer não tenhamos consciência dela. Amém? Então é melhor ter consciência, já que temos leis invisíveis que operam em nossa vida em todo o tempo. E quando nós falamos de Esdras e Neemias, nós estamos falando da grande reconstrução do templo, da casa do Senhor. A Bíblia fala de territórios que são territórios altamente proféticos, sinalizadores de um campo espiritual. E no Antigo Testamento, que é a sombra da realidade, tem pelo menos 3 espaços territoriais que são sinalizadores, claro, de um estado espiritual. Nós temos na Bíblia um lugar chamado Egito, que a gente diz que é o mundo, que a gente costuma dizer, quando não era convertido, quando eu era do Egito, amém? Quando uma pessoa que a gente costuma dizer nos nossos chavões evangélicos, alguém que é do mundo, porque o Egito fala de alguém que não tem a salvação, que não recebeu esse passaporte para a eternidade. E nós temos a terra de Canaã, que é esse lugar onde é a terra da promessa. É um lugar, um território, um lugar no reino espiritual, que o crente, quando entra ali, ele tem acesso àquilo que Deus estabeleceu. Uma terra que emana leite e mel, que é dele por possessão eterna, ainda que ali ele tenha gigantes a ser derrubados. Mas a Bíblia também fala de um outro lugar, um outro território, que aponta para um território espiritual chamado Babilônia. E a Babilônia é um lugar que fala, o Egito fala de um lugar aonde vive espiritualmente o não crente, aquela pessoa que não nasceu de novo e não foi salva. Canaã fala de um lugar espiritual, aonde o crente está estabelecido e vivendo e se estabelecendo no lugar que ele foi chamado para estar. E Babilônia fala de um lugar aonde o crente vive fora da promessa, não está mais no Egito, já está salvo, faz parte da igreja, mas não desfruta dos manjares de Deus, daquilo que Deus tem, porque não está no lugar da promessa, está num lugar chamado cativeiro, aonde um sistema operacional do inferno trabalha sobre aquelas vidas ali do crente e faz ele responder a uma subserviência de vida fora da promessa de Deus. Não tem desfrute ali, amém? E onde é que Esdras e Neemias entram nisso? Esdras e Neemias foram os 2 homens que lideraram a reconstrução do templo de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, quando Deus estabeleceu que o povo
dele, preso na Babilônia, agora foi liberado para voltar para Jerusalém. Nós estamos vivendo esse tempo profético, aonde a igreja não está na terra do Egito, obviamente, porque ela é salva, mas ela perdeu o lugar da promessa, aonde o reino governa, aonde o Espírito governa, aonde os filhos têm herança, aonde Deus estabeleceu um lugar de leite e mel, aonde um cacho de uva precisa 2 pessoas para levar. Mas ela se perdeu de alguma forma e entrou num sistema mundano, religioso, que é conhecido espiritualmente como Babilônia, aonde tem ali os homens de Deus, as mulheres de Deus, tem música, tem dança, tem Bíblia e outras coisas, mas não tem o governo de Deus. E agora Deus, depois de um tempo, Ele libera uma palavra através do profeta. E quando o cumprimento dessa palavra chega, essas pessoas começam a ser liberadas do cativeiro da Babilônia para voltar para Jerusalém, para reconstruir o templo de Jerusalém, para reconstruir os muros de Jerusalém, devolver o sacerdócio para aquele lugar e Deus restabelecer a sua mão e o seu governo sobre o seu povo, a herança restabelecida. E nós estamos vivendo dias em que a igreja está sendo liberada por Deus para voltar para a terra de Canaã. Homens e mulheres que Deus tem levantado como Esdras e Neemias, que estão trazendo e liderando o povo, dizendo: saia do cativeiro da Babilônia e venha para Jerusalém. Agora é bom falar que na Babilônia não fora como no Egito. No Egito eles eram escravos que viviam uma vida forçada mesmo. Fala de estar no mundo servindo a Satanás por não ter a possibilidade de viver com Cristo. Agora a Babilônia não. A Babilônia era um lugar onde as coisas funcionavam. A Babilônia era um lugar onde a Babilônia ela se servia dos dotes da igreja naquele lugar. A Babilônia se nutria dos dotes da igreja naquele lugar. A igreja não vivia uma vida de sofrimento na Babilônia necessariamente, porque a Babilônia é um sistema que traz um conforto para a igreja, faz ela de alguma forma se sentir bem, sem saber que está fora da terra da promessa. E a Babilônia, ela tem um sistema de vida aonde as coisas são sutis e ocupam o lugar de Deus na vida das pessoas. Quando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele adentrou os portais de Jerusalém e destruiu Jerusalém, destruiu os muros de Jerusalém, destruiu o templo da casa do Senhor e levou todo o povo cativo para a Babilônia. É bom dizer que não levou todo o povo, levou boa parte do povo, ou a grande parte do povo. Ele, Nabucodonosor, deu uma ordem: os pobres, muito pobres, deixam, não tragam. Os burros, muitos burros, analfabetos que não estudaram, que não tem nada para contribuir na Babilônia, deixa aí também. Os doentes também deixam. Os muitos velhinhos também deixam. Porque a Babilônia, ela estabelece um padrão, aonde ela valoriza coisas que em Jerusalém, o reino, Deus não valoriza. A estética, a cultura, a inteligência, o status, o quanto que você tem de dinheiro, de diploma, posição social, o quanto que você pode oferecer esteticamente, de forma de status. A Babilônia, ela respalda essas coisas. Quantos títulos você tem, quantos canudos você tem, quantos membros tem na sua igreja, o que está acontecendo, você é pastor, apóstolo, bispo, semideus, todas essas coisas, quantos CDs gravados você tem, como você canta bem, é eloquente na sua forma de pregar, todas essas coisas para a Babilônia têm o seu valor. Contudo, em Jerusalém, os valores são outros. E Deus está levantando Esdras e Neemias, trazendo o povo de volta para a sua terra. Para a sua casa. Do Egito havia uma agonia para sair. Da Babilônia nem tanto. Do Egito, Deus tirou seu povo da opressão. Da Babilônia, Deus tirou seu povo do conforto. Por isso, nas palavras do nosso pastor,
Luiz Hermínio, do Egito Deus te tira, mas da Babilônia você escolhe sair. Agora isso tudo fala de moveres de um sistema espiritual e invisível. A Babilônia muda a identidade da igreja. Por isso que todos que foram para a Babilônia, a primeira coisa que Nabucodonosor fazia era mudar os seus nomes. Agora um homem chamado Daniel, que na Babilônia decidiu não comer dos manjares do rei, não beber do vinho que servia na mesa do rei. Era um homem profético. Babilônia deu um outro nome para ele. E ele passou 3 reis lá. E no último rei, quando o rei teve um dedo escrito na parede, precisou de interpretação, chamou os magos da Babilônia, eles não puderam responder. A mãe daquele homem disse: meu filho, conheço, teu pai já teve um problema semelhante a esse. E um homem chamado Daniel veio e revelou todas essas verdades enigmáticas do teu pai, que o teu pai precisava saber. Só que Daniel já estava esquecido na Babilônia. E quando ele é chamado por esse rei, ele tem uma pergunta que ele recebe. O rei pergunta: és tu ainda o mesmo Daniel? E Daniel diz: sim, já estou aqui. Você é o 3º rei que passa, mas a minha identidade não foi mudada. Continuo sendo o mesmo homem que Deus estabeleceu. A Babilônia não me muda. Tem muitos homens e mulheres vivendo no meio da Babilônia, mas é ele ainda o mesmo Daniel, que não troca valores, que quando beneficiado por algumas oportunidades, não esquece do lugar que foi tirado. E Deus começa a se restabelecer. Então o rei libera cartas. Cartas essas que davam portas abertas. Na medida que eles foram saindo de Jerusalém, de Babilônia, caravanas foram saindo para voltar e reconstruir Jerusalém. Deus faz com que o rei Dario libere cartas que iam abrindo portas. Cada fronteira que eles passavam apresentava uma carta do rei. E isso tem um sentido espiritual. Porque nós não podemos ficar na Babilônia, de fato não. Mas não podemos ser conduzidos por rebeldia. Na Babilônia tinha uma palavra: quando se cumprir 70 anos na Babilônia, eu vou liberar o meu povo para reconstruir Jerusalém. Se você está debaixo do sistema babilônico, você não tem que estar debaixo de governo de homem. Mas meça se os 70 anos de você se cumpriu. Porque se os 70 anos não se cumpriu e você sai por conta própria, o rei não liberou cartas no reino do Espírito para os seus acessos, você ainda não está habilitado para reconstruir as ruínas de Jerusalém. De alguma maneira, todo homem, toda mulher, em algum lugar, modo e jeito, ele ainda vai servir um líder, um chefe ou um patrão, dominador. Porque ali, de alguma forma, Deus vê que tipo de coração tem aquela pessoa. Até que o rei diz: chega, você agora foi credenciado e habilitado para reconstruir as ruínas de Jerusalém. Eu vou liberar cartas e agora começa no reino do Espírito uma abertura de liberação. Você foi credenciado e habilitado para reconstruir as ruínas de Jerusalém. Porque de alguma maneira ali nós somos provados. Quando o reino se dividiu, os filhos, quando Salomão morre, Roboão assumiu o reino. E quando Roboão assume o reino, o pessoal pede para Roboão: Roboão, libera sua mão, afrouxa sua mão para conosco. Salomão era muito rígido. Agora, sendo você rei, alivia um pouco para conosco. E ele foi tomar conselhos com os anciões. Os conselheiros, anciãos e anciãos disseram:
camarada, faça isso. Porque você é um rei novo, está chegando agora. Libera, alivia com o povo. Na medida que você ganhar confiança, você vai corrigindo e apertando o que precisa ser apertado. Mas ele perguntou o conselho também para os conselheiros novos, que disseram: olha, meu amigão, se você não arrochar agora, depois você não toma mais rédea. Aperta agora. Então ele ficou com os conselheiros novos, chamou o povo e disse: olha, o meu dedo minguinho vai ser o pulso do meu pai, ou seja, vai ficar mais difícil para vocês do que era para o meu pai. O seu irmão Jeroboão decidiu se levantar como rei e também dizer: olha, quem quiser ficar comigo vai ser tranquilo, vai ser liberado. E quase todo o povo de Israel foi com ele para Samaria. Em Jerusalém só ficou Judá. Se submeteu àquele processo doloroso de servir um líder duro, autoritário, dominador. Contudo, Deus escolheu fazer com que o seu filho viesse pela tribo de Judá e não por nenhuma das outras tribos que não quiseram em nenhum momento passar pela faculdade, pela universidade de ter que servir alguém que não colabora necessariamente com os princípios corretos de uma liderança. Em algum momento a gente é treinado. Parece que o negócio estava mais aleluiado antes, depois disso que eu falei agora. Mas eu te digo, chegou uma hora que o rei disse: os teus 70 anos chegou. Você foi habilitado e credenciado para reconstruir as ruínas de Jerusalém. Então aquele povo veio para reconstruir o templo de Jerusalém. Mas como o pastor Fernando estava falando, que esse templo fala a nosso respeito. Porque entendamos uma coisa, aqui quando eles começam a reconstruir o templo de Jerusalém, quando eles começam a reconstruir os muros de Jerusalém, aqui nós falamos de uma reconstrução individual e coletiva, porque o sinalizador profético fala de algo individual e coletivo. Entendamos uma coisa, eu já falei isso talvez algumas vezes aqui, mas vou ter a audácia de repetir. Espiritualmente falando, você tem na sombra das realidades, Deus sempre desprezando, não usando o primeiro. Isaac teve 2 filhos, Ismael o primeiro, Deus aborreceu ele, mandou ele fosse embora e ficou com Isaac, o filho da aliança. Esse, Deus falou, sobre ele está a bênção. Agora o filho de Isaac, Isaac depois, sua esposa tem uma gravidez com 2 bebês, e ele bate uma ultrassom celestial, e Deus fala: há 2 bebês no seu ventre, e diz que o mais velho vai servir o mais moço. Só que isso na cultura do ensino de Deus não cabia, porque o mais velho, o primogênito, sempre tinha o direito maior sobre a casa. Mas a Bíblia diz que agora o mais novo, mais velho, ia servir o mais moço. A Bíblia fala a respeito de quando uma geração saiu do Egito. Essa geração, ela não entrou na terra de Canaã. A segunda geração é que entrou na terra de Canaã. A Bíblia fala do primeiro rei que Israel teve, chamado Saul, que Deus o aborreceu. E o segundo rei, chamado Davi, foi esse que Deus abençoou. Por quê? Aí a Bíblia vem mostrar que Deus permite e orienta fazer um templo lindo, maravilhoso. Foi gasto fortunas no templo de Salomão, até que Nabucodonosor, uma figura de Satanás, vem e destrói o templo. E agora eles recebem, e eles vão cativo para a Babilônia. Depois de 70 anos, eles recebem ordens. Você sabe que no 7 na Bíblia é um templo de Deus. Eles recebem ordem para vir reconstruir os muros de Jerusalém e o templo de Jerusalém. Só que agora, na reconstrução desse templo, tinha recursos, mas muito, muito aquém daquele que teve para construir o templo de Jerusalém. O primeiro templo era lindo, não se compara com o do Edir Macedo. E olha que tem dinheiro lá dentro, gente.
Mas quando você lê alguns estudiosos querendo traduzir monetariamente esses valores, diz que até hoje não tem construção no mundo que foi o investimento que foi no templo de Salomão. Só que agora ele é destruído. E agora eles começam a reconstruir o outro em cima. Eles não tinham aquela quantidade de dinheiro. Mas a Bíblia diz que a glória daquele segundo templo, daquela segunda casa, seria maior do que a primeira. Mas por que isso? Porque todo o tempo Deus está falando dessa casa chamada eu, chamado você. Porque todo o templo aponta para mim, para você. Por isso que o templo era tripartido. Ele tinha um átrio, todo mundo tinha acesso. Ele tinha um lugar santo, só alguns tinham acesso, só o sacerdote podia entrar. E tinha um véu, um lugar mais interno, chamado lugar santíssimo, ou santo dos santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar. E isso somos nós, esse templo tripartido. Aqui o corpo que você vê em mim é o átrio, todo mundo tem acesso, pode me cumprimentar. A minha alma é o lugar santo, só algumas pessoas, amigos, aqueles que eu permito têm acesso. Agora dentro de mim, do meu espírito, só o sumo sacerdote Jesus Cristo entra. E Jesus um dia passa sobre aquele templo e diz: eu vou destruir esse templo em 3 dias. E vou destruir e reconstruir em 3 dias. E as pessoas disseram: ele tem demônio. Nossos pais levaram milhares e sei lá de quanto tempo para reconstruir isso. Ele disse que vai derrubar e reconstruir em 3 dias. Só que o evangelista disse que eles não sabiam que Jesus falava do seu corpo. Por quê? Pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Através da ressurreição de Jesus Cristo. Só por meio da ressurreição de Cristo, eu e você podemos nascer de novo e ter dentro de nós Deus morando. Não sabeis vós que sois templo do Espírito, que o Espírito Santo habita em vós? E por que o primeiro templo é destruído? E o segundo templo, na reconstrução dele com bem menos recursos, a Bíblia diz que a glória é maior da segunda casa do que a primeira. Porque todo o templo, esse primeiro que Deus está desprezando, está falando de mim e de você. Em Adão nós caímos, e quando nascemos de novo em Cristo Jesus, aqui, nesse novo nascimento, nessa nova natureza, nesse segundo está a bênção. Por isso não invista nada na vida da sua alma, da sua vontade humana, da sua carne, porque Deus já aborreceu, isso está destruído. Invista tudo em Isaac, que é onde Deus estabeleceu a bênção. E não invista nada em Esaú, que fala da carne. Invista tudo em Jacó, que fala do Espírito. Por quê? Por que a Bíblia diz que o mais velho serviria o mais moço? Porque primeiro você nasce em Adão, e quando você nasce em Cristo Jesus, então o primeiro, o mais velho, aquele que nasceu primeiro na sua vida, Adão, vai ter que servir a sua nova natureza, a sua vida no Espírito. Por isso que quando Rebeca está com aquela luta dentro do seu ventre, eu e você somos esse ventre, que temos um Esaú, que Deus aborreceu, que fala da nossa carne, que despreza o direito de primogenitura, numa guerra contínua com Jacó, que é o que Deus fere e transforma em Israel de Deus. É a nova natureza, é a vara de Arão, o milagre do novo nascimento. Deus manda que seja colocado 12 varas, uma de cada tribo. Deus diz: aqui florescer, essa será sacerdotal. E de repente no outro dia eles vão lá, e a vara de Arão, ela está florescida. Entendamos uma coisa: colocaram ali 12 pedaços de pau, 12 pedaços de galho de árvore, 12 galhos de árvore cortados, sem nada, estavam desprendido da terra, desprendido de qualquer outro tronco. Eles não tinham como brotar. De repente eles amanhecem, e a vara de Arão, ela estava brotada, nasceu, gerou vida em algo que não estava ligado a nada. É disso que Deus está falando. O novo nascimento é quando Deus vem e gera vida com alguém que não está conectado a nada nesse mundo. É o céu vem e libera vida. É um milagre do novo nascimento. É no seu espírito que Deus tem todas as promessas. Por isso Deus diz: não invista nada na sua vida humana,
Por isso, tire da sua boca a frase: eu tenho direito de ser feliz, porque o direito de ser feliz está ligado à sua alma, à sua vida humana. Entendamos que Deus não trabalha para que eu e você sejamos felizes. Deus trabalha para que eu e você vivamos e cumpramos o propósito. E o propósito de Deus não está no direito de ser feliz. O propósito de Deus está no direito de você ser uma nova criatura. É o direito de uma nova criatura. Então, todo o tempo que a Bíblia mostra e relata cada detalhe, cada movimento da reconstrução dos muros de Jerusalém, da reconstrução do templo de Jerusalém, Deus está falando da reconstrução da vida do Juscelio, da vida do Roberto, da vida da Sara. A partir de Cristo começa uma reconstrução sobre essa ruína da casa antiga, adâmica, que ainda está aqui, e ela precisa ser removido todos os escombros, porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Mas a primeira casa era tão linda, era tão formosa, muito ouro, muitas pedras preciosas, tudo que os olhos viam pelo lado de fora, ali realmente estava a sua glória. Agora Deus está dizendo: não, a glória da segunda casa, o reino de Deus que está dentro de vós, não vem por aparência. Tudo que esse mundo elogia e tem por valor alto, não tem nada a ver. A glória da segunda casa, que não é por aparência, o quanto de beleza, o quanto de dinheiro, o quanto de status, tudo isso está ligado à velha casa. A nova casa, a glória dela é maior, porque tem uma palavra sobre ela, uma palavra espiritual, uma palavra do Espírito. O reino de Deus está dentro de vós, como uma mulher que escondeu fermento dentro de 3 medidas de farinha, espírito, alma e corpo, até que toda a massa seja revelada. Cristo em vós, esperança da glória. Uma realidade espiritual. Uma realidade espiritual. Então você vai ver que na reconstrução dessa casa, o que não faltou foi oposição. O que não faltou foi guerra. Não faltou foi guerra, o que não faltou foi oposição. E 2 profetas, Esdras e Neemias, atacaram por terra. Mas Ageu e Zacarias atacaram por cima no espírito. Quem alinhou espiritualmente essa estrada profeticamente foi Esdras e Zacarias, os 2 profetas que liberaram, que foram dando ordens, que foram conduzindo. E naqueles dias o sumo sacerdote do povo de Deus chamava-se Josué, que não é o Josué, obviamente, que guerreou e conquistou Canaã. E o governador de Judá, que embora ainda todo Israel tivesse cativo na Babilônia, mas Judá ainda tinha o seu lugar de reconhecimento. O governador de Judá era Zorobabel. Então houve muitas profecias que iam conduzindo e direcionando como eles trabalhariam na reconstrução do templo de Jerusalém. Então ali eu tenho um sinalizador profético de uma reconstrução pessoal e de uma reconstrução coletiva. E numa dessas condução profética e espiritual, Zacarias tem uma experiência no Espírito. Uma experiência daquelas que poderíamos dizer que seria comum, alguém que nasceu de novo. Mas Deus trabalhou com os profetas num âmbito espiritual muito forte. E de repente, Zacarias, o profeta Zacarias, ele se vê num lugar no Espírito. E nesse lugar no Espírito, ele vê o sumo sacerdote Josué, que era o sumo sacerdote daqueles dias ali em Jerusalém, no trabalho de reconstrução do templo. E de repente, no versículo 8, como diz que eles eram homens de presságios, homens que simbolizavam uma realidade futura e uma realidade espiritual. Nessa visão,
um lugar no reino do Espírito. Não sei aonde que Deus levou Zacarias, mas a Zacarias, meio que, podemos dizer que arrebatado, ele se encontrou num lugar no Espírito. E nesse lugar havia o anjo do Senhor, havia outros anjos ali, e ele teve a visão do sumo sacerdote Josué, que em parte fala a respeito do próprio Cristo, mas em parte fala a respeito de mim e de você, porque mostra uma realidade espiritual aqui. E a Bíblia diz que quando ele vê Josué diante do anjo do Senhor, ele olha para o lado e Satanás está à sua direita para se lhe opor. Nessa reconstrução espiritual da minha e da sua vida, sempre que você estiver diante do anjo do Senhor, você tem um opositor. Porque esse homem olha, o profeta olha, e Satanás estava ali à sua direita para se lhe opor. Pensa, um lugar onde está o anjo do Senhor, um lugar onde estão os anjos de Deus, todo um cenário de Deus, e o diabo está ali no meio. Porque espiritualmente, por isso que é muito bom mesmo, pastor, que a gente entenda o batismo. Para não entrar na água um pecador molhado e sair entrar um pecador enxuto e sair um pecador molhado. A pessoa precisa entender de fato e de verdade. Porque o dia que ela nasce de novo, ela vai para esse lugar. E o dia que ela se batiza, ela assume esse lugar. Ela assume esse lugar. E agora ele está ali. E ele vê Satanás à sua direita para se lhe opor. O diabo, ele sempre trabalha com os extremos. Houve um tempo em que a igreja via o diabo em tudo. Chegava a faltar corda no mercado, de tanto que amarrava o diabo. Mas também estamos vivendo um tempo que ignoramos os ardis de Satanás. Nós estamos numa batalha espiritual. Há um inimigo à sua destra para se lhe opor. Nós ministramos numa ceia aqui recentemente. Falamos dessa guerra espiritual. Quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, fala que não vai prevalecer, mas mostra que há um embate, há um confronto, há uma guerra. Amém? E acontece aqui o que aconteceu comigo e com você. Versículo 2. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Porque alguém que vive na presença do anjo do Senhor, o próprio Deus repreende o diabo. Amém? Agora o versículo 3 diz assim: ora, Josué vestido de vestes sujas estava ali. E falando, o anjo do Senhor ordenou aos que estavam diante dele, ou seja, ordenou aos outros anjos, dizendo: tirai-lhes os vestidos sujos. E a ele, Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti toda a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. Não, vem cá só um pouquinho de nada. Deus sempre pega os mais tímidos já para curar e fazer tudo o que Ele tem que fazer. Mas a Bíblia diz, nessa experiência no reino do Espírito, está falando a respeito da reconstrução do novo templo. Está falando a respeito da reconstrução que começa em mim e em você, a partir do novo nascimento, a partir da nova natureza. E ele está aqui, e o anjo do Senhor olha, e o anjo do Senhor diz: esse homem Josué, ele se apresentou diante do anjo do Senhor. Esse cara quer ser salvo. Esse cara não quer mais uma vida que ele está levando. Mas ele veio aqui, na presença do anjo do Senhor, na presença dos anjos, nesse lugar que Deus preparou, com essas roupas, não cabe para ele, porque seus vestes estão sujas. Então o anjo do Senhor fala para os anjos e dizem:
tira essas vestes sujas dele, põe vestes novas nele. E aqui nós entendemos o profeta Isaías, quando ele tem a visão da cruz. Quando o homem cai, quando Isaías tem uma revelação da reunião da Trindade olhando para a terra a partir da queda do homem, e ele vê e diz: ei Senhor, que habito num povo de impuros lábios, eu tenho lábios impuros e habito com um povo também de impuros lábios. Então o céu clamou e disse: precisamos enviar alguém para remir esse povo. Então ele ouve o céu perguntar: quem enviarei? E Isaías diz: envia-me a mim. E aquilo ali nada mais é que a voz de Jesus Cristo dizendo: eu vou à terra para remir o homem. Então quando ele entra, quando ele vê a cruz do Calvário, ele começa dizendo no Isaías 53: quem dará crédito à nossa salvação? É interessante porque Isaías 53, a partir do versículo 2, é ele descrevendo o que ele vê. Mas o versículo 1 é ele, dele mesmo, falando da sua surpresa, da sua cabeça, dizendo: quem vai acreditar quem vai acreditar na salvação? Quem vai acreditar na nossa pregação? Por que ele tem essa surpresa? Porque Deus leva Isaías para um lugar e diz: eu vou mostrar a salvação da humanidade. E quando ele olha, ele tem uma visão de Cristo na cruz do Calvário. E ele diz: vai ser isso aqui? Deus é um homem pendurado no madeiro, que vai ser a salvação de toda a humanidade. Deus, o Senhor não escreveu: maldito um homem que for pendurado no madeiro. E agora o Senhor diz que é um homem pendurado no madeiro que vai salvar a humanidade. E quem é que vai crer nisso? E ele diz: quem acreditará na nossa pregação? E agora ele vê o cordeiro sendo imolado na cruz, e ele vai por toda a eternidade para trás. Passa de Moisés, passa de Abraão, passa de Adão, e vai lá antes da fundação do mundo e vê o cordeiro sendo preparado. Depois ele volta, vai até Apocalipse, passa, e ele volta escrevendo, diz: desde a antiguidade nunca se viu e nunca se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Então ele viu que Cristo, na cruz do Calvário, por meio da sua salvação, vem e diz para esse homem: as folhas da figueira não podem te cobrir, o Cordeiro de Deus se cobre. E agora ele ganha vestes de salvação, porque ele decidiu estar com o anjo do Senhor. Ele decidiu viver no contexto de Deus, no reino do Espírito. E agora, aparentemente, não mudou nada. Continua tudo igual, tudo por aí afora. Contudo, no reino do Espírito, quando ele é visto, há vestes de salvação nele. Agora está salvo. Só que há um corte poderoso entre o versículo 3 e o versículo 4. Que eu gostaria que você estivesse comigo nele. Versículo 3 diz assim: ora, vestidos de vestido sujo estava Josué diante do anjo do Senhor. Versículo 4: estando falando, o anjo ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhes esse vestido. E a ele lhes disse: olha aqui agora para mim. E a ele disse: eis que tenho feito passar de ti toda a tua iniquidade. Toda a tua iniquidade. Não importa que tipo de pecado você tenha vivido ou feito, agora você tem vestes de salvação, o sangue te reme. Só que entendamos, Josué aqui não fez nada para ganhar isso. O anjo do Senhor viu, o anjo do Senhor decidiu, o anjo do Senhor dá uma palavra, e ele agora ganha vestes de salvação. Só que agora, no versículo 5, o profeta que está relatando a visão diz: eu disse. Diga comigo: eu disse. Até agora, o profeta só está relatando o que ele viu da parte do céu. Ali é o céu sentindo a necessidade de salvação, e salvou esse homem, salvou a mim, salvou a você. Pela graça sois salvo. Só que agora
não é mais uma necessidade do céu para a terra. Agora é o profeta, o homem da terra, que faz uma observação e diz, versículo 5: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça. Irmãos, entendemos uma coisa, ou entendamos, o sumo sacerdote, ele trazia uma mitra sobre a sua cabeça, com uma faixa aqui, com letreiros de ouro escrito, santidade ao Senhor. Agora o profeta olha e vê que as vestes dele foi trocada, uma obra que o céu fez. Não foi nenhuma necessidade que ele sentiu, foi uma necessidade que o céu sentiu e que o céu operou. Pela graça sois. Só que agora ele olha a mente desse homem e diz: Deus, mudar as vestes sem mudar a mente, ainda que no reino do Espírito ele esteja com vestes de salvação, a sua vida, ele não vai desfrutar nada daquilo que essas vestes lhe proporcionam, se ele não mudar a sua mente, se ele não mudar o entendimento, se ele não sentir uma necessidade de ter por dentro as vestes que ele ganhou por fora, ele não vai desfrutar de nada, ainda que seja herdeiro de tudo, não vai diferir em nada do escravo. Agora entenda que para trocar as vestes foi uma necessidade que veio do céu para a terra. Agora, para mudar a mente, santidade ao Senhor, é uma decisão e uma necessidade que tem que brotar da terra para o céu. Obrigado, meu irmão. A mudança da mente. O que Deus fez, a sua salvação, Deus fez. Eis que tenho passado de toda a tua iniquidade. É o que Colossenses fala. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É quando a transportadora celestial da cruz do Calvário chegou no inferno, bateu lá e disse: diabo, que foi? Vim buscar o Juscelio. E o diabo disse: o Juscelio não dá não, porque o Juscelio está na minha mão faz tempo. Por causa disso. E o anjo da transportadora disse: só que tem uma coisa, meu amigão. Você deu um preço e houve quem pagou. Você não tem mais direito legal sobre ele. Põe o Juscelio aqui. Quero ver a nota. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá pago. E a transportadora leva ele. Aleluia. Isso ninguém pode me roubar. Isso ninguém pode me roubar. Isso o céu fez, é de cima para baixo. Agora é de baixo para cima. Santidade ao Senhor. Necessidade de mudança, de se purificar, de colocar a mente em concordância, em alinhamento com o céu já fez por mim. Isso o céu não vai fazer por mim, porque isso o céu responde, é por resposta e não por ação, é por reação. E aí começa o processo da restauração. Para isso tem combate, para isso tem embate, para isso tem lutas terríveis e tremendas. Deixa eu te mostrar isso no reino do Espírito. Vai comigo em Efésios. Por favor, depois talvez a gente volte aqui. Mas deixa eu te mostrar rapidamente em Efésios. Entendamos uma coisa. Entendamos essa obra no Espírito. Meu Deus, Efésios. Tem que cantar a musiquinha para não errar. Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, 3. A sua Bíblia, a minha Bíblia diz assim: bendito seja Deus e Pai que nos abençoou em Jesus Cristo, o qual
nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Entendamos uma coisa: Deus abençoou-me, a mim, abençoou você com todas as bênçãos nos lugares espirituais, nas regiões celestiais. Você está aqui, abençoado com todas as bênçãos espirituais. Diz respeito à tua veste. Agora, acessar, é isso, diz respeito às suas decisões daqui para lá. Onde que você está? Você está nesse lugar aqui. Capítulo 1, versículo 20. Versículo 19. E qual a sobressalente... Ai meu Deus, vou ter que ler o 18, vamos lá. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais, os olhos do teu entendimento foram iluminados, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, a qual a sobressalente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, e pondo a sua direita nas regiões celestiais ou nos céus. Amém? Deus ressuscitou a Cristo, e Cristo está ressuscitado num lugar de grandeza e autoridade. Amém? Agora, por favor, capítulo 2 de Efésios ainda, diz assim: e nos ressuscitou juntamente com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais, ou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Quando você nasceu de novo, Deus que ressuscitou a Cristo, ressuscitou você e eu também, em Cristo Jesus, nos lugares celestiais, ou nas regiões celestiais. Esse lugar chamado regiões celestiais, eu e você estamos ressuscitados com Cristo. Se estamos ressuscitados com Cristo, estamos num lugar de autoridade absoluta, nesse lugar chamado regiões celestiais. Por isso que somos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora eu te pergunto, você se sente de fato e de verdade abençoado com todas as bênçãos? Só que nós estamos estabelecidos nesse lugar, com relação às nossas vestes, sim. Por isso que a nossa mente precisa ser transformada e os olhos do nosso entendimento iluminados. Amém? Agora vai comigo até o capítulo 6 de Efésios, para que entendamos Zacarias 3. Capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os poderes, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Aonde? Nas regiões celestiais. Então quer dizer que eu não estou sozinho nesse lugar. Eu tenho um vizinho. E Satanás estava ali para se lhe opor. Por isso que não são verdades meramente automatizadas. Elas passam a ser uma realidade na minha vida a partir da minha interação. A Bíblia diz que a minha salvação e a sua, ela é de graça. Amém? E a Bíblia diz que Jesus Cristo morreu por todos. Amém? Se Jesus morreu por todos e a salvação é de graça, por que não está todo mundo salvo? Porque até a salvação que é de graça, precisa ao menos que alguém creia nela. Agora é preciso que nós entendamos o que o profeta Zacarias estava dizendo. Porque eu e você estamos nas regiões celestiais, abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, um lugar de autoridade. Só que eu não estou sozinho ali.
ali a Bíblia diz que eu tenho que lutar com principados, potestades. Ali eu tenho que lutar contra os poderes espirituais da maldade. Eu não preciso lutar ali para ser salvo, porque salvo eu já fui, porque a mudança das vestes não dependeu de mim, foi uma obra puramente voluntária e exclusiva do céu. Agora entendamos uma coisa, por isso que o povo, para sair do Egito, que representa a nossa salvação, eles não precisaram fazer nada, tiveram apenas que crer e foram tirados do Egito, foram salvos. Mas para entrar em Canaã, tinham que derrubar gigantes, tinham que lutar. Por favor, não é possível que, tendo isso como uma sombra de uma realidade espiritual, nós não vamos entender que as conquistas que diz respeito além da salvação, elas são travadas um combate. E aqui, quando saíram do Egito, passaram por um batismo, o batismo do Mar Vermelho. Mas para entrar em Canaã, precisavam passar por outro batismo, o batismo do Rio Jordão. O batismo da salvação era sucedida com o batismo da salvação era precedido, com a saída do Egito. O batismo da salvação é você é salvo e depois é batizado. O batismo de Canaã, de se assentar e se apossar desses lugares, ele é antes de você entrar. A salvação, ela é precedida do batismo. O reino é sucedido do batismo. O batismo do Mar Vermelho é o batismo da salvação. O batismo do reino é o Jordão. Aqui, no batismo do Mar Vermelho, para a salvação, não precisou de altar. Aqui, para o batismo do reino, do Jordão, precisou de altar. Quantos estão comigo? Irmãos, quantos pensam se não existia terras naquele dia onde não houvesse ninguém morando em cima? Por que Deus inventa de dar uma terra que tem gigante para ser derrubada? Só que agora, na realidade espiritual, não lutamos mais contra carne e sangue. Deus estava tentando ensinar para mim e para você que você tem uma guerra travada com espíritos malignos, com um inferno que se opõe a você. Só que eu e você temos pelo menos duas palavras maravilhosas. A primeira, aqui nas regiões celestiais, onde o diabo está, você está em Cristo Jesus, no mais alto posto de autoridade. Segundo, nesse combate, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, mas é um embate, uma luta a ser travada. Agora aqui, eu gostaria muito de falar, até mesmo para os jovens aqui da sala de oração, que tem se empenhado tanto nisso que tem crido. Aqui, nas regiões celestiais, é aqui que Deus quer manifestar você e mostrar tanto para anjos quanto para demônios. Vá comigo, capítulo 3 de Efésios, por favor. Versículo 8. Capítulo 3, versículo 8. A mim, falando Paulo, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, esteve oculto em Deus por todos os séculos, para que agora, esteve oculto até agora, para que agora, pela igreja, a multissabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Agora entenda uma coisa. Quando o pastor Luiz Hermínio diz que quando nós estamos pregando, os anjos vêm aprender, tem gente que diz que isso é uma heresia. A Bíblia diz que agora
Deus manteve coisas ocultas para que agora, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja manifesta, conhecida dos principados e potestades. Irmãos, principados e potestades não é só demônio. Porque anjo também é principados, anjos também são potestades. Agora, demônios são potestades caídas. Porque o demônio de hoje era o anjo de ontem. Agora, Deus, através de mim e de você, nesse lugar, nessa faixa de Gaza espiritual, nesse lugar aonde Deus estabeleceu para que a igreja venha, assuma o comando ali nas regiões celestiais, para ganhar as eleições que ela quer ganhar na terra, que não é por protesto, é lá nas regiões celestiais, e outras conquistas mais, é ali nas regiões celestiais, quando ela se apresenta diante do anjo do Senhor, e quando Satanás se levanta para se lhe opor, ela está ali no lugar de autoridade em Cristo Jesus, mas não está inativa, não está somente automaticamente salva pelas vestes, com a sua mente, com o seu culto racional, com o seu entendimento, se coloca ali em oração, em intercessão, em batalha de fé, em guerra, munida, revestida do Senhor, para ter as verdadeiras conquistas que deseja ter no campo pessoal, familiar, como igreja e coletivamente. Porque ali as coisas estão prontas. Se você voltar um pouquinho no capítulo 2 de Efésios, porque versículo 10 diz assim: porque somos feituras suas, criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. A igreja não tem que criar boas obras, a igreja tem que andar nas obras que já Deus criou para que andássemos nela. Por isso que não adianta, na força humana da carne, eu tentar ser santo. Eu preciso andar na santidade que Deus já criou para mim. E lá nas regiões celestiais, quando eu me apresento, é o lugar de conquistá-la. Não é por terra, é por cima, é ali. Agora eu tenho uma guerra, eu tenho uma luta, eu tenho um combate, é ali. Entendamos uma coisa: quando um satanista, quando uma bruxa, quando um feiticeiro, quando um macumbeiro no centro de macumba bate uma galinha que tem alcance a sangue, que é a moeda do reino espiritual, é nas regiões celestiais que ele está. É ali. Agora, se ali, num terreno de qualquer coisa, qualquer lugar, Satanás entrou nas regiões celestiais para fazer qualquer tipo de obra, encontrar você ali, em Cristo Jesus, desfazendo as obras que Ele criou, você está no lugar de total autoridade. Para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras de Satanás. Por isso que alguns pais, cujos filhos, por motivos meus, não estão servindo ao Senhor hoje, enquanto o filho ainda anda nos lugares aonde o diabo governa, aonde Satanás governa, aquele filho guardado e protegido, porque ainda que esteja ali num lugar que o diabo governa, o pai e a mãe está aqui no lugar que Cristo governa. Então o tiro vai para a direita, vai para a esquerda, mas ele guardado ainda está. Por causa desse lugar, nas regiões celestiais, aonde Satanás opera as suas obras, você e eu, a igreja, está ali para desfazer as obras de Satanás. Agora há uma guerra, há uma luta, há um embate. E quando Josué
E quando Zacarias tem essa visão, e eu estou voltando para Zacarias e vou encerrar aqui com ele. Mas deixa eu te mostrar uma coisa antes a respeito da luta da igreja. 1 Reis, capítulo 20. Porque isso aqui fala de uma guerra coletiva, mas não só coletiva. 1 Reis 20. Eu vou estar encerrando, irmãos. Fica tranquilo. Como diz o pastor Luiz Hermínio, vai dar tempo do cachorro quente. Quando a Síria, irmãos, quando a Síria, que foi criada por Nimrod, o construtor, mentor e edificador da Babilônia, uma dessas que se levantou contra Israel. Eu não vou entrar no contexto, eu vou ler direto 20. Capítulo 20, versículo 20, diz assim: Israel venceu essa guerra. E diz assim: e eles feriram cada um seu homem. Em outras traduções, e eles feriram cada um seu inimigo. Em outras traduções, e eles feriram cada um seu adversário. E os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou no cavalo com alguns cavaleiros. Vou repetir o 20. E eles feriram cada um o seu homem, ou cada um seu inimigo. E os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Aqui, quando o exército da Síria se levanta, a Bíblia mostra como que num filme, aonde os cavaleiros vinham com as suas lanças, exército contra exército, e ali ele estava alinhado, e cada cavaleiro colidia com o seu cavaleiro, cada homem colidia com o seu homem. Nessa guerra, a Bíblia diz que cada um feriu o seu homem, ou cada um feriu o seu inimigo, ou cada um feriu o seu adversário. Israel voltou vitorioso. A guerra é coletiva, mas você precisa ferir o seu inimigo. Esse homem em cima desse cavalo, que é contra o seu cavalo, esse ninguém vai poder ferir por você. Você precisa aprender a vencer o seu homem. Às vezes, o exército voltava vitorioso, mas eles traziam nos seus cavalos, nas suas cavalgaduras, muitos homens feridos naquela guerra. Então, coletivamente, voltavam vitoriosos, mas individualmente, alguns voltavam derrotados. Entenda uma coisa: a guerra é coletiva, mas o seu inimigo, ninguém vai montar num cavalo para vencer por você. Esse o pastor Luiz Hermínio não vai vencer por você. Essa pessoa que você mais confia espiritualmente não vai vencer por você. A guerra é coletiva, nós estamos diante de uma grande conquista, mas o seu adversário pessoal, esse você precisa vencer. Estamos numa guerra coletiva, mas o seu adversário precisa vencer. Você precisa vencer. E sabe o que vai acontecer quando você vencer? Eis que te digo, meu servo. Você leu o 20? Leia o 22, leia o 22 comigo. Então, o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: vai, esforça-te e atenta, e olha o que hás de fazer, porque no decurso de 1 ano, o rei da Síria subirá contra ti. Sabe o que acontece quando você vence uma guerra em Deus e você sobe um nível? Você sobe um nível. No decurso de 1 ano, porque de ano em ano os reis saíram para a guerra, esse mesmo adversário vai voltar contra você, vai subir. Se ele vai subir contra você, é porque você subiu um nível. Ele vai vir aqui num outro nível mais alto. A guerra não acaba, ela só aumenta os níveis. Bate assim, você que já venceu, não fica muito relaxado, porque ele vai voltar. É brincadeira, mas é verdade. Muitas das nossas quedas
é porque ele voltou. Às vezes a gente cai na mesma situação e a gente dá aquele sentimento de derrota, dizer, poxa, eu achei que eu já tinha vencido. Naquele nível, de fato, de verdade, você já tinha vencido, mas ele voltou no outro nível. Quando você caiu, você não caiu naquele mesmo lugar que você caía antes, você caiu no outro nível. Quando Davi matou Golias com uma pedrada, ele derrubou o gigante, ele venceu um nível. Quando ele arrancou a cabeça do gigante, ele venceu um outro nível. E mais tarde, quando ele sobe na cidade de Nob, que quer dizer subida, lugar alto, ele encontra o sacerdote Aimeleque, ele ganha a espada de Golias. Aqui ele estava num outro nível de vitória. Até aqui venceu o gigante para ele. Agora aqui, com a arma de Golias, agora ele podia vencer pelos outros. Se você não venceu para você ainda, se revista de poder para lutar por alguém. A igreja, nós precisamos sair de uma mentalidade natural e assumir essa condição que temos de homens e mulheres que vivemos, habitamos num lugar espiritual. Nesse lugar espiritual, como disse o pastor Fernando, aqui eu sou um sacerdote, é uma postura sacerdotal. Não cabe algumas coisas mais para mim. A minha mentalidade precisa mudar. Por isso, 6:10, revestivos do seu poder. Eu preciso me preparar espiritualmente. Por favor, eu preciso me preparar espiritualmente. Deixa eu falar algo para você. Essa palavra que você está recebendo nessa noite não te prepara espiritualmente. Ela te dá recursos para você entrar na sua casa, no seu quarto, e ali sim se preparar espiritualmente. Porque aqui você faz o Ctrl+C, o Ctrl+V você faz em casa. Irmãos, o que muda na vida de homens e mulheres é o Ctrl+V. Eu não entendo nada de computador, mas isso aqui mais ou menos eu acho que eu entendi como é que funciona. Quando você está em algum lugar que você tem acesso online, você está online, você tem acesso a muitas coisas. Então, quando você está num ambiente espiritual desse, todos aqui têm acesso a essa palavra que está sendo ministrada. Essa hora, você faz o Ctrl+C, o teu espírito, o sistema do teu espírito faz o Ctrl+C. Mas eu não sei se eu entendo bem isso, mas é assim que eu entendo. Parece que se você depois que fez o Ctrl+C, se você não faz o Ctrl+V, demora muito. Quando você faz o Ctrl+V, não entra mais. Ele se perdeu no sistema e ele não cola mais aonde que você queria colar ele num sistema do teu computador. Aí o que acontece? Cada vez que você precisa daquele recurso, você depende de estar num lugar aonde tem sinal de internet. E é isso que faz a diferença. Alguns saem daqui, ou de outras reuniões, ou de coisas que lêem no livro, ou ouvem de Deus. Eles vão para dentro do quarto e eles fazem o Ctrl+V. Porque quando você sai daqui, ou de qualquer outro momento que você entrou em conexão com algo que o céu liberou, você faz o Ctrl+C. Se você não faz o Ctrl+V, como a maioria acontece, amanhã, quando está em alguma situação, lugar ou circunstância, que o céu é de bronze, que ali o diabo domina, que ele já cortou a possibilidade de sinal, você não encontra sinal ali, não encontra canal ali, área de sinal com satélite nenhum. O que acontece? Ali você é inoperante, tal qual aquele que também não serve a Deus.
Agora, quando aquele que faz o Ctrl+V, quando ele chega num ambiente onde o diabo governa, o céu é de bronze, ali Satanás tem o controle de tudo, e você precisa acessar alguns recursos do céu, e não tem sinal, você é um dos poucos que pode fazer alguma coisa, porque no dia que teve sinal, você entrou no seu quarto, baixou aquilo para dentro do sistema do teu espírito, você fez o Ctrl+V, não tem sinal, mas está dentro do meu sistema, eu posso acionar agora. Eu não entendo de computador, mas eu acho que é mais ou menos assim que acontece. Muita gente ouviu Kathryn Kuhlman, mas Benny Hinn foi um dos poucos que pegou o que ela tinha, foi para dentro do quarto fazer o Ctrl+V. E eu li o livro num dia, queria dar palitosado nesse e naquele. Eu não tinha entendido nada. Nós temos muitas liberações nesse altar aqui, irmãos. Muitas liberações. Mas aqui você não está sendo, nessa noite, equipado. Não sei se é essa a palavra certa. Eu perdi aquela primeira que eu disse. O que você pegar daqui e levar para casa é o seu revestimento para os momentos difíceis. A Bíblia fala do dia mau, para que no dia mau você possa resistir firme na fé. Tem um combate, mas eu estou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Fica de pé comigo em nome de Jesus. O profeta disse que Deus pegou a palavra e mandou ele comer. Quando ele comeu, na boca era doce como mel. Quando caiu no ventre, amargou. Às vezes a gente ouve uma boa palavra, na hora é doce. Quem vai para casa, joga isso para o ventre. Por que isso, irmãos? Mas tem algumas liberações no espírito, que elas são como um sorrisal. Ela cai dentro de um copo d'água. Eu preciso ir para casa deixar isso tomar todo o copo. Eu e a Lulu sempre tivemos alguns comportamentos que nos ajudou de alguma forma. Mas eu tive uma experiência com o pastor Luiz Hermínio. Nós estávamos num congresso com o Dave Robertson em São Paulo. Assim que eu cheguei aqui no Mevan, naquele ano, eu acho que foi em 2006, 2005, 2006, enfim, eu estava chegando aqui no Mevan. Eu fui no congresso de São Paulo. Foi ele e o pastor Lapa, eu fui junto. Chegou lá, tem alguns outros conhecidos dele. E de repente, numa das ministrações na parte da manhã, David Roberts veio e liberou algumas palavras sobre ele. E acabou aquela ministração, saímos dali. Eu era desconhecido ali, mas ele tinha vários amigos, o pastor Lapa também. E nós estávamos num hotel que já dava acesso internamente para o shopping. Então todos os almoços aconteciam na praça de alimentação. Vemos tudo conversando, tudo brincando no carro da ministração para o hotel. Quando chegou no hotel, todos nós nos direcionamos para a sala de administração, para a sala de alimentação lá do shopping. E o pastor Luiz Hermínio foi se afastando e disse: "Não, pastor, não vai não, fica aí, não, já vou. E eu disse: "Pastor, vamos junto." E o Lapa pegou no meu braço: "Célio, deixa. Deus falou com ele ali, cara. Não adianta que ele não vai comer com a gente. Ele vai se trancar no quarto." Aquele dia, ali, aquilo já mexeu comigo, aquele comportamento. Porque a gente podia ir comer, lanchar, depois ia voltar para o quarto. Não. Antes que ele perdesse a possibilidade do Ctrl+V, ele perdeu o almoço, mas não perdeu o Ctrl+V. Perca o almoço, a pizza e o cachorro quente se precisar, mas não perca o Ctrl+V. Em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor, que essa palavra entre no seu espírito, que Deus nos faça consciente dos seres que somos, seres espirituais, não místico, mas nós estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tem um adversário ali, mas quando eu estou diante do anjo do Senhor, o próprio Senhor o repreende. Ali é o meu lugar de conquista, ali é o meu lugar de batalha,
Ali é o meu lugar das verdadeiras conquistas, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Não vai embora já não. Vamos gastar esses minutos de oração aqui. Se você quiser chegar mais próximo, tenha liberdade. Vamos adorar o Senhor. Que o Senhor nos conduza. Irmão, é nesse lugar que você está. A partir do momento que você fecha os olhos, é nesse lugar, nas regiões celestiais que você está. Esse é o lugar de liberação. Esse é o lugar de conquista. Minha vida é um sacrifício vivo. Eu me dou por inteiro pra te ter por completo. Minha vida é um sacrifício vivo. Eu me dou por inteiro pra te ter por completo. Minha vida é um sacrifício vivo. Eu me dou por inteiro pra te ter por completo. Minha vida é um sacrifício vivo. Eu me dou por inteiro pra te ter por completo. Minha vida é um sacrifício vivo. Pra te ter por completo. Minha vida é um sacrifício vivo. Ora la basura mandou robe a classe. E assim diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 7: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios, e eu te darei lugar entre os que estão aqui. Ele estava dizendo, pastor Marco, se tu guardares os meus caminhos, fala da tua vida em Deus, e as minhas ordenanças, fala do chamado dele com você, ele fará com que você julgue a casa dele. Não é um julgamento, é uma palavra de autoridade na casa do Senhor, que guarda os atos, e ele te dará lugar. Ele diz, e eu te darei lugar entre os que estão aqui. Quem é o que estão aqui? Ele estava num lugar com anjos. Ele está dizendo que ele te dá lugar no meio dos anjos. Aonde você vai, você opera, você não está sozinho, os anjos estão com você. O ministério dos anjos acontece ali. É Deus fazendo coisas que você jamais imaginou que podia fazer. Pai, nós te damos graças por essa noite, Senhor. Nós queremos, Deus, clamar a força e o poder do Teu Espírito. Abre os olhos do nosso entendimento. Senhor, nos permite, Deus, apesar das nossas incredulidades, nos permite, abre os nossos olhos, para que vejamos, meu Deus, esses lugares de autoridade aonde o Senhor nos colocou. Meu Deus, nos faz enxergar, Pai, esse lugar de santidade, aonde o pecado não pode mais fazer parte da nossa vida. Nos faz enxergar esses lugares, meu Senhor, que estamos estabelecidos nas finanças, lugares que não nos permite mais vivemos desse modo. Pai, no nome de Jesus, nós oramos nessa noite para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que os nossos ouvidos espirituais sejam abertos, para que haja um romper, um rasgar no espírito. Senhor, nos faz não somente acessar esses lugares, mas nos faz enxergar esses lugares, nos faz crer, ter a revelação, o entendimento, nos ensina a nos mobilizar nesses lugares, nos reveste de poder, nos faz
faz discernir não somente aquilo que é do teu espírito, mas as hostes da maldade. Nos faz compreender a natureza das nossas guerras. Pai, no nome de Jesus, somos teus filhos, Senhor, filhos da luz, que não pode andar enganado, que não pode andar sendo enganado. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que nessa noite os espíritos de cegueira sejam derrubados. Eu oro para que nessa noite, meu Deus, toda a surdez espiritual seja agora rompida, em nome de Jesus. Senhor, nos faz sensível em nosso espírito, nos faz sensível em nosso espírito, nos coloca, Senhor, abre os nossos olhos. Nós sabemos que caminhamos em Cristo Jesus, estamos abençoados com as bênçãos espirituais. Não nos permite viver aquém daquilo que o Senhor tem liberado para nós. Deus, em nome de Jesus, que o poder das trevas caiam, que o engano de Satanás caia, que aquilo que está sendo roubado da nossa vida, em nome de Jesus Cristo, toda audição espiritual que foi roubada, eu reivindico, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Éfeta, 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 ouvidos espirituais, eu te ordeno agora, sejam abertos. Ouvidos espirituais, coloque a mão no seu ouvido agora. Ouvidos espirituais, seja aberto agora, seja aberto agora, seja aberto agora. Olhos espirituais, sejam abertos agora, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ora la vassoura mancanto, chore la vassoura mancarra la vassoura, chore la mandarabia la vassoura mando corro via classo, araba la vassoura mancanto via classo, chore la mando via classo, calamanda araba la vassoura manda araba. Quando o pastor Luiz fala tanto em orações e línguas aqui, ele está falando de algo que, por favor, não cabe para você que congrega aqui, não cabe para você já ter esse recurso disponibilizado no teu espírito de oração em línguas e você não usar isso. Meu Deus, todas as noites eu pego o meu celular, engato na tomada lá, ligo. Eu sou do tempo do engato, mas agora eu vou dizer que eu conecto na tomada, e ele fica uma noite toda desligadinho. Está desligado, não está nenhum programa funcionando, não está sendo acessado em nada, não está sendo usado em nada. Ele está totalmente sem saber de qualquer operação, mas a bateria dele está a noite toda carregando. Quando você ora em língua, sua mente não está entendendo nada, o seu corpo não tem nenhuma ação de nada, mas o seu espírito está abastecendo a tua bateria espiritual. Quando você ora em línguas, você fica uma medida no teu espírito de enchimento, um programa começa a ser baixado, até que chega um momento que completa o download, e você cai na sua mente entendimentos que você nunca teve, níveis de revelação que você nunca teve, níveis de fé e misericórdia que você nunca entrou antes. São operações do Espírito. Em nome de Jesus, acessa as operações do Espírito. Você é um templo do Espírito. Você é uma casa espiritual. Você é um ser espiritual. Não ande desligado, não ande inativo. Não. Acesse os canais celestiais. Deixa Deus acessar os canais espirituais da tua vida. Há um combate. Mas eu declaro em nome de Jesus que o inferno nessa noite começa a ser despedaçado nesses âmbitos que pregamos nessa noite aqui. Eu profetizo em nome de Jesus uma consciência aguçada que você é templo do Espírito. Uma consciência aguçada que você é sacerdote de Deus. Você sabe o que quer dizer temor?
Você sabe o que é temor de Deus? Temor de Deus é uma consciência aguçada que você, da presença de Deus. É isso. Não é que você sente, você tem uma consciência aguçada da presença de Deus. Sabe? Entenda uma coisa: quando você está em casa e você quer acessar no computador, ou ligar na televisão, acessar alguma coisa que você não pode, que você sabe que é errado, se você sabe que sua esposa está em casa, se você sabe que o seu marido está em casa, se o seu filho está em casa, principalmente se tem alguém no cômodo que você está, você tem uma consciência clara que aquela pessoa está ali, então você não acessa coisas que você não quer que as pessoas vejam que você está acessando, porque a presença daquela pessoa, você tem uma consciência dela. Temor de Deus é uma consciência aguçada de que você está na presença de Deus. Quando você tem desejo de acessar o que não deve, não importa que não esteja ninguém ali, porque a consciência aguçada que Deus está ali é tão grande em você, que você não acessa, porque você tem consciência aguçada da presença de Deus. E nisso você mede a idolatria, porque se eu quero acessar alguma coisa que eu não posso, e a Luciana está ali, então eu não acesso, porque ela está, e quando ela não está, eu acesso, é porque a presença dela tem mais lugar na minha vida que a presença de Deus. Isso é um princípio de idolatria. O temor de Deus me leva a considerar a presença dele mais importante do que a presença de qualquer pessoa. Ele se torna o primeiro. Uma consciência que eu sou templo do Espírito Santo me faz entender que eu sou santo. Uma consciência que eu sou um sacerdote do Senhor me faz entender que cada palavra e cada ação é uma operação que está ligando alguém com o céu ou o céu com alguém. Uma consciência de que eu sou a palavra viva de Deus. Que isso se manifeste poderosamente em nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te dê a paz poderosamente. Eu profetizo uma semana abençoada. Eu profetizo que você vai para casa fazer o Ctrl+V. Não só dessa, mas de outros canais que você acessa nos ambientes espirituais em que Ele se manifesta, em nome de Jesus. Abraça pelo menos umas 3.000 pessoas antes de você sair daqui, em nome de Jesus.